Então salve, salve nação flamenguista. Mengão ganha por 2-0 e vamos reagir o que os comentaristas estão falando sobre esse jogo do Flamengo, se o Flamengo jogou bem, se convenceu e tudo mais. Então deixa o like, se inscreve no canal e você, portador do vídeo, terá o seu canal aqui na descrição. Então vocês também podem conferir os links na íntegra. Então sem enrolação, vamos para o vídeo. O resultado é muito bom. Poderia ser melhor, até poderia ser melhor. Mas o resultado é bom. O Flamengo tem elenco, o Flamengo tem treinador. O Flamengo tem Adenor Baciucci, que sabe trabalhar também para eles a adversidade. 2-0, resultado espetacular. Parabéns, Clube de Regatas do Flamengo, classificado às quartas de final da Libertadores da América. Boa noite para você, Vitor Sérgio Rodrigues, você que acompanhou com o nosso... Será, galera, e que o falou Flamengo que ia ser 2-0 no intervalo tá pra mim. classificado mesmo? Vitor Sérgio. Ele cravou, não só inclusive esse, como do Real Madrid também, Atalanta, que nós transmitimos a Supercopa, ele trouxe... Vive um grande momento. Ô, Há VS, muito tempo. Há muito tempo, né? Eu quero te ouvir, ô, VS, em relação a esse jogo, você que Ele tá acompanhou comigo. direitinho, é suficiente, e eu até senti um pouquinho, não sei se de fato isso pesou, mas talvez um nervosismo, essa questão da pressão que sempre foi uma tecla batida. Pô, tem que fazer o resultado grande em casa, porque lá podemos complicar. É mais ou menos por aí. Teve a questão do nervosismo também. O que você achou do jogo hoje? Boa noite pra você, VS. Boa noite, Vitor, Simões, nosso Ricardinho. Você tá comigo, né? Não tô com você, não. Inclusive, Você no vai ano estar passado, neste momento, Vai se dar mal. eu fui achincalhado Eu também. pelo senhor. Por mim, não. E pelo senhor. Por mim, não. E pelo chat. Por mim, não. Porque no dia de Flamengo e Olímpia, eu falei, o Flamengo tem totais chances de ser eliminado. Eu não falei nada disso. Totais chances. E aí pode dizer, mas o Flamengo ganhou de 1-0, mas fez 2-0 lá. O Flamengo esteve classificado, teve 2-0 na altitude, frente, né? E não tinha altitude. Então, assim, só pra E pontuar. o time não era esse. E o treinador não era esse. ruim Não, quanto? o treinador não era, mas era tão tá. ruim quanto. É assim, Ruim, eu o acho- time do Flamengo é Não, ruim. o Olímpia era tão ruim quanto Não, o o Ah, Bolívar. que time susto. de O produção é adversário. ruim. De produção é ruim. Esse time do Bolívar é pior do que o Olímpia. Eu queria abrir o programa falando isso aqui. A gente tem que ter Ah. calma, tem que dar tempo, tem que ser justo, tem que ser coerente. Acho que no nosso trabalho aqui a gente tem que ter responsabilidade. Então, com toda a calma, com toda tranquilidade, a gente pode dizer, dia 15 de agosto, o trabalho do Tite no Flamengo é ruim. Ponto. A gente tem que dizer, Será, ruim. A pessoal, ponto que de o trabalho trocar, é então, ruim agora? assim? Não, a ponto Ah, de trocar então não é ruim. Mas a ponto de alguém chegar a ele, escorar ele numa parede e dizer, cara, você é um dos maiores salários de técnico do Brasil, não dá pro time jogar isso que o Flamengo joga. É. O Flamengo hoje tomou 2 bolas na trave do Bolívar. O Bolívar hoje teve 2 chances claras de gol. É. Então, ele não é sólido defensivamente. Do meio pra frente, o time do Flamengo é um deserto de ideias. É. Por que não deu certo com o Gabigol quando o Gabigol defendeu o Pedro? Por quê? Porque é um time organizado para explorar a bola longa, organizado para explorar pivô. O Gabigol não faz. Só o Então Pedro ele faz. errou. Ele errou. Não era para ter botado o Gabigol, era para ter botado o Carlinhos. Então, assim, o Flamengo pode classificar no Bolívar, pode dar de 4-0, pode ser campeão da Libertadores. Hoje, dia 15 de agosto, a avaliação do trabalho do Adenor Bach é ruim. Tá. A gente tem que acabar, tem que tirar a máscara e dizer, o trabalho é ruim nas duas metades do campo. Se defende mal, quem quer atacar o Flamengo ataca, no ataque depende demais de lampejos. O time não tem organização, o time não consegue defender contra quem está posicionado atrás. Hoje o Bolívar se defendeu com uma facilidade imensa. E nem foi um time trancado E não atrás. foi um Deu time espaço. Mas trancado. o Flamengo não perdeu muito gol também? Perdeu. Aí conta com a individualidade? É um questionamento. Muito O gol, Gabigol- acho um pouco forçado. Perdeu, pô. Pera aí. que perdeu. Perdeu alguns gols. O Lamp é Pera aí. atrapalhado. O goleiro é atrapalhado. Mas ele fez pelo menos 3 ou 4 boas defesas, cara. Não, peraí. As lance do duas Carlinhos. chances do primeiro tempo que o Flamengo perdeu estavam paralisadas. Sim. Perfeito? Estavam paralisadas. Tá. Aí no segundo tempo, o Flamengo teve 2 chances de gol. Uma do Carlinhos e uma outra depois. 2 chances de gol. As do primeiro tempo ia ter que traçar a linha. Não, uma foi falta, que o árbitro deu falta, a outra ia ter que Tirou em traçar cima a da linha. linha, isso. Quer dizer, ia ter que traçar a linha se o Arrascaeta fizesse Fizesse o o gol. gol, perfeito, Exatamente. perfeito. Então, assim,
Mas eu preciso fazer 4 É uma perguntas. baixa 4. produção, é uma baixa produção ofensiva Tá. e defensivamente, que eu falei várias vezes. O Flamengo com o Tite vai ser sólido defensivamente. O Flamengo não é sólido Pode ser na defensivamente. próxima quarta-feira, que é o Então, suficiente. Na Pode próxima ser. quinta-feira. Não, mas o que eu estou falando aqui é independentemente de classificar. O Flamengo pode voltar de La Paz com 4-0 a favor ou 4-0 contra. Pode ser. Mas isso não vai tirar que a avaliação hoje, 15 de agosto, o trabalho do Tite é ruim. Tá bom, é ruim na É bola. incompatível com Tá um bom. técnico como ele. Mas é é ruim de momento ou é ruim num contexto geral? É ruim no geral. Eu Tá bom, é ruim no eu geral. até concordo com você, mas preciso fazer 4 perguntas. Ah. Quem é o campeão estadual no Rio de Janeiro? Não, para, Não, eu quero resposta. Para. Que aí eu não vou ter resposta. Quem é o campeão estadual? Tá, é o Flamengo. O Flamengo está onde na Copa do Brasil? Está nas oitavas de final, nas quartas de final. O Flamengo está onde no Campeonato Brasileiro? Está na segunda, Terceira colocação. terceira A colocação. quantos pontos do líder? 2. 2 Dois. pontos do líder. É. O Flamengo tem vantagem nas oitavas de final da Libertadores Tem. da América. Na bola não pode ser bom, mas no resultado é ótimo. Então deixa eu te no perguntar uma resultado coisa. é muito Então deixa eu bom. devolver a Ou não é pergunta. muito bom? Então tá bom, pode. Ou não é muito bom? Aí depois quando o Ou cara não é muito bom? Aí depois quando o cara que tá em casa diz que o nosso trabalho é mole, que é só analisar o Mole não. resultado, aí o cara tem razão. Não, pô. senhor, nós estamos analisando os dois Não, fatores. a gente não. Você está analisando bola e eu estou falando o resultado. devolver a O pergunta? resultado ele é bom. Posso devolver o a pergunta? resultado ele é aceitável. Posso Ou devolver não a é pergunta? aceitável? É lógico que é aceitável. Ué, então? É lógico que é Ué. aceitável. Mas você tem que Mas então- entender o que o time produz. Eu concordo o que o com time você. produz é ruim. Posso Mas devolver? mesmo sendo ruim, o time está avançando. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, então você acha que ninguém tem que Se for pontuar avançando, isso. não. Ninguém tem que pontuar isso. pontuar. Então, eu tô não pontuando E eu aqui. tô dizendo, eu tô fazendo contraponto de que na bola o Eu time tô- tá indo. Então deixa eu te no fazer uma resultado pergunta. o time Na tá bola, indo. No não. resultado o Tá. time Mas tá indo. Deixa eu te fazer a pergunta. Pode fazer. Ano passado, nesse Ah. mesmo Muito mesmo boa, momento, tô a pau. qual é a diferença? O time, o treinador, Não. Mas era terceiro É. lugar do brasileiro, É. estava nas quartas de final da Copa do Brasil e estava em vantagem na Copa oitavas do de Brasil final. foi até onde? Até a final. A decisão. É. O Campeonato Brasileiro lutou. Jogando mal. E o Campeonato Brasileiro lutou até a última rodada pra Porque ser o o quê? Tite chegou. Porque o Tite chegou. Porque vocês estão mal acostumados. Vocês acham que vão Não, ganhar não. tudo todo ano. Não, peraí, é olha assim só, o olha futebol, só. cara. Vamos lá, Isso vamos lá. não tem nada a ver com o que a gente tá discutindo. Eu Mas- estou discutindo, você discutindo a bola, que eu concordo contigo. Ah, tá. Podia jogar muito mais do que Tá, joga. então. Mas o resultado tá andando. O resultado E tá no ano andando. passado Eu queria que também meu tava. time E não no jogasse ano bola. passado- E no ano passado, com um trabalho pior do Muito que esse pior, do São muito Paulo, pior. mas estava na mesma coisa. É que o Tava na Ricardinho, mesma Mas coisa. esse ano vai ser diferente. Mas o Não, ponto... mas aí é você sendo vidente, pô. Mas eu sou então vidente. lê a mão aqui, pô. Lê a mão. Vitor Sérgio Rodrigues, meu Muito ídolo. dinheiro nessa mão aí. que Muito vai- dinheiro. Porra. Mas assim, esse O que eu estou falando esse time de hoje é melhor que o do ano se passado. a gente voltasse no ano passado até Mas esse aqui, time é melhor. por que é melhor? Esse time joga mais bola do que o time jogava ano passado. Não, joga. Pelo amor de Deus. Eu acho que, Mas eu acho lógico que que pelo amor joga. de Deus. tem que ser Mas mais lógico que co- joga. tem que ser mais Porque cobrado. se fosse pior Eu que acho o que ano esse time tem que ser passado, mais Só cobrado. rapidinho, eu acho que no Flamengo Pelo tem amor de sempre, Deus. de fato, tem sempre uma discussão de o que é uma expectativa desmedida e o que é, de fato, um resultado ruim. Beleza. Um desempenho ruim, no caso. Isso. Eu acho que muitas vezes o Tite sofreu com essa expectativa desmedida. Então, assim, no Carioca, o Flamengo fez o que tinha que fazer, muito bem, sem sofrer gol, e a galera não gostava porque não encantava, porque não dava de 5-0, beleza. Não tô debatendo isso, não. Não, eu sei que não, eu sei que não. Aí é uma coisa, Hoje não é isso. Não é isso. Hoje não é isso. Hoje o Flamengo não joga futebol. Se o Flamengo ganhar a Como Libertadores deveria. jogando desse jeito, você vai comemorar? Óbvio. Você vai sair pra rua? Óbvio. Você Mas vai isso ligar não é pro porra. Vitor Lopes? Você vai ligar pros caras pra tirar onda? Mas a discussão não é essa. A Mas a discussão discussão é, não é essa. Gente, o eu tô falando Flamengo, de resultado. O Flamengo A bola pode ser muito maior. A gente viu os Flamengo fazer um jogo contra o Palmeiras há 15 dias tudo atrás, bem. espetacular. E há Mas 7 dias o atrás, ponto- horrível. o- Eu é, acho que o que Há ti- 7 o que dias atrás, horrível. o que Mas se aí, espera? então compara. O que era mais fácil? O Flamengo fazer a ótima atuação contra o Palmeiras no Maracanã, de Certo? 2-0, ou a atuação de hoje contra o Bolívar no Maracanã? O Flamengo tinha que ter feito o que ele fez com o Palmeiras. Exatamente, não Então, fez. mas E olha não só. fez mesmo assim, E- criou então, 4 oportunidades. E as, gols e a- claros. e as atuações do tipo com o Palmeiras são contadas no dedo. São São raras. Contaram no dedo. É o 2-0 contra o Palmeiras, é o jogo contra o Atlético Mineiro na MRV Arena. Vasco, sei lá. O Vasco jogou bem ali. Vasco foi 6, né? Foi 6 e acho Mas que o Vasco muito ruim. tava mais na conta do Vasco do que do Flamengo. É pouco. Tá, mas é um time então, que por vai isso que eu jogar estou mais. dizendo. Mas qual que é o limite desse trabalho pro Tite? Porque a gente pega esse Não, contexto que está atenção, inserido... se alguém entendeu que eu estou defendendo a demissão do Tite, Não. estou defendendo. Não tô eu só estou colocando dizendo isso. que a gente tem que pontuar. E aí volta Sim, aquele tempo. mas se o continuar Flamengo dessa maneira, Ah. se ele continuar dessa maneira, não faz sentido a permanência do Tite. Como não? Se ele continuar vencendo, tendo resultado, Não, como é que olha você vai só, mandar olha só. embora, filho? Não, eu tô falando com aquilo que o Vest trouxe Sim. aqui.
Eu acho que o torcedor do Flamengo, diante do time, não só desse ano, mas os outros também, sempre cobra, além do resultado, Perfeito. um bom futebol. Mas olha porque só, tem mas jogadores se for para campe- ter bom futebol. Mas eu não se tô for campeão cobrando- com esse resultado, vai. Se continuar assim, for campeão, o torcedor vai estar feliz Eu da acho, vida, eu cara. acho que o grande ponto, eu acho que o grande Eu não ponto é, sei. quando O quê? o Tite chega no Flamengo, Eu não sei. quando o Tite chega no Flamengo, quem esperava 4x0, 5x0, 2019, É um louco. aí é uma expectativa desmedida. O que eu esperava do Flamengo, A do gente Tite? falou isso hoje. A Monique Danello, na frente do Maracanã, estava perguntando aos torcedores quais os placares que ele achavam. Um festival de 4x0, Perfeito. um festival de 5x0, com todo o respeito. Quem diz que um time do Tite vai ganhar de 5x0 não conhece o futebol que o Tite... Que o Tite 3x0 prega. era bem plausível hoje. Não, mas aí, só Criou pra isso. pra fechar o raciocínio aqui. Para, Ah, Ricardo. Vitor, pelo amor de Deus. Ricardo. Só pra fechar o raciocínio. Então, assim, eu concordo que essa expectativa era só irreal. Mas o que eu esperava do Tite no Flamengo? Eu esperava um time extremamente regular, extremamente seguro, extremamente sólido. Então, assim, no confronto contra o Palmeiras, eu não esperava nem o jogo de ida, só que eu não esperava o jogo de volta. Exatamente. Então, assim, eu esperava um Flamengo que, se ganhasse de 1x0 do Palmeiras duro, fosse confiante pro Mas Allianz. quantas derrotas o Flamengo tem no ano, por favor? Ah, não sei dizer, tem que Quantas olhar. derrotas? 4 que olhar. derrotas no ano? Ah, Se tiver, Não, duas na Libertadores, A fase de grupo uma do na Flamengo Copa na do Libertadores Brasil, é 3 vergonha. e só pra- quanto que eles perderam? 4 no Brasileiro, né? Tem Equipe de 7. São Paulo, Tem 7. Perdeu São acho que Paulo, tem 7. perdeu... em quantos jogos? Perdeu o 22. Botafogo, perdeu... Não, Bragantino Mais empatou. de 22, pô. Perdeu Juventude. Não, 22 no Brasileiro. É... mas enfim, Tem que olhar. você não confia nesse Flamengo? Você Não, confia? nem um pouco. Eu acho que esse time é O tudo Flamengo menos perdeu seguro. 4 vezes no Brasileiro, uma vez na Copa do Brasil e 2 vezes na Libertadores. São 7 derrotas. 7 em quantos Eu- jogos no ano? A gente, 22, por exemplo, com por 6, exemplo, 28, Mais com, estadual. com 4, 32, com 16, 48. Eu aceito isso aí, 7 em a gente tá 48 eu falando, volta na altitude e tal, vai ser duro, não vai ser duro. Por que a gente tá falando disso? Porque a fase de grupo do Flamengo foi vergonhosa. compro. Isso eu concordo. Uma vergonha. Mas classificou. O Flamengo se classificou. Na última rodada, Aham. penúltima. Última em casa. Penúltima. A última já tá. Classificar mesmo o último. Mas Podia era quase dar- não, mas impossível. era Era isso, mas foi na última. Tá. Foi não. Contra Milionários, Bolívar e Palestino. Esse era o grupo do Flamengo. E o Flamengo não conseguiu passar em primeiro e tá agora fazendo conta esse 2x0 pra Quem altitude fazendo é conta, cara? O Flamengo... suficiente. Gente, pelo amor de Deus, o Flamengo tem vantagem de 2 gols pra jogar fora de casa. Isso, mas assim, Nós não desculpa, estamos cara, falando um dá 0x0. 20 minutos do primeiro tempo, isso- o Flamengo toma um gol. É desespero na altitude. Eu sei que desespero, não. nesse momento a gente não está debatendo só em relação a esse jogo. Eu acho que é um cenário que a gente vem trazendo. O meu comentário foi em relação a Balanço. agosto de 2024. Perfeito. Não, perfeito. O trabalho do Tite é ruim. Então agora no eu- mínimo concordo. decepcionante. Só que assim, no cara, mínimo é meio doideira. A gente tá aqui no programa falando, e obviamente acrescentando esse contexto de jogos anteriores, mas falando de um resultado que o Flamengo fez 2x0 em casa, tudo bem, vai desde fora, mas que não dá pra ficar tranquilo. Você acha que o torcedor do Flamengo hoje não está tranquilo com esse resultado? Eu acho que quem tem um pé no chão não tá tranquilo, não. Não é possível. tem Eu acho que quem analisa o Flamengo de forma crítica não está tranquilo. Então uma Não está pergunta tranquilo. precisa ser feita a vocês dois. Se você acha que o trabalho é ruim, se o Simões acha que o time não é confiável, então nós temos que trocar o treinador, cara. A gente tem que trocar. Não, como Não não? necessariamente. Porque a gente tá em agosto. Vai fazer você um ano. pode- Vai fazer um ano que o Tite tá aí. E aí eu um volto ano do a Flamengo. falar. Nós precisamos resolver. Eu volto Se a vai falar. ficar ou se não vai. Para você ter essa conversa com alguém, você tem que olhar com o Tite e conversar com o Tite de bola. Quem no Flamengo vai fazer isso? Aí quem contratou. Quem Mas no aí eu Flamengo acho vai que falar tem, isso? acho que aí tem um segundo passo. É um ponto. O Tite, eu considero um técnico muito bom. Eu também É diferente do Vitor Pereira, que eu não tinha confiança na carreira dele, não Sampaoli. passava confiança. O Sampaoli, que tem trabalhos muito bons, mas tem vários trabalhos muito ruins que não voltam. Além Mais do ruins do que extracampo, bons. além do extracampo É, também. Paulo Souza. Então, assim, a gente não tá falando de um técnico que simplesmente caiu de paraquedas no Flamengo. A gente tá falando de um técnico que. Então era tem que técnico da trocar? seleção. Pra você tem que trocar? Não, pra mim não tem que trocar. Porque, mas- porque eu acho o Tite um técnico bom o suficiente pra sair de um trabalho ruim pra chegar num trabalho pelo menos Tá, ok. E pra você, eu faço a mesma pergunta que eu fiz pro VS. Qual que é esse limite? Porque, cara... O limite é o final do ano, cara. Então, porque eu fico pensando, como é que vai trocar um treinador, e a gente sabe da dificuldade do mercado. Não é pra trocar. Não, eu sei, mas eu tô colocando. Vamos supor que, Vitão, se o existe trabalho uma, não é bom, tem que uma pensar em trocar, loucura. cara, Não, desculpa. você tem Vai- que cobrar e fazer um técnico que tem capacidade, fazer o time ser o minimamente Mas confiável. ele já teve 8 meses pra fazer isso. Mas ele tem que fazer em algum momento. Tem que cobrar o cara. Se for eliminado quinta que vem, tem que trocar? Não acho que tem que trocar. Não, assim, eu- não eu- acho que tem que eu trocar. tento ser muito mas justo, é tá? um sinônimo de um trabalho que é ruim. Quando você pega
E vamos começar a falar sobre o Flamengo a partir de agora, que, pelo menos para mim, Mansur, não fez um bom jogo, mas conseguiu um resultado importantíssimo. 1-0, né, até os momentos finais do jogo aí, parecia um resultado que talvez fosse exigir muito do Flamengo na altitude. 2-0 com o gol de cabeça do Léo Pereira, me parece dar um conforto bastante razoável para o Flamengo tentar administrar altitude, lesões e questões a mais, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Primeiro, essa questão do placar se dá um pouco mais de conforto, um pouco menos. A coisa mais difícil nesse momento, numa eliminatória dessa, em que o segundo jogo te reserva uma circunstância tão atípica em relação ao primeiro, é você precificar, entre aspas, a altitude, né? Quantos gols te dão uma garantia suficiente? 3, 4, 2 tá bom? É muito difícil imaginar o que vai ser o jogo, né? Vai depender Pode ir lá muito e vencer, de como vai encaixar, se o Flamengo encaixa a marcação bem no início, ou se toma um gol cedo, se fica pendurado, se o time consegue ficar um pouco mais com a bola, segurar, fazer o adversário correr. É muito difícil imaginar. E a grande questão, e uma das questões para mim que influenciaram muito no jogo de hoje, também era essa, né? Era a sensação de que nenhum resultado era suficiente, nenhum resultado era bom o bastante. Isso gera ansiedade, isso gera pressa, isso gera um jogo muito acelerado em alguns momentos. Aliás, essa é uma discussão sobre o Flamengo hoje, como o Flamengo tenta fazer a bola chegar muito rápido no campo ofensivo, acelera, alonga, passe, não se junta tanto para jogar. Isso tem prejudicado o time no sentido de ter um volume de jogo, uma continuidade de ataque, no segundo tempo conseguir um pouco mais, ficar mais no campo ofensivo, mas faltava alguma coisa em termos de criação, de articulação, de jogada, de coordenação para infiltrar na defesa, em alguns momentos com muito cruzamento, muita bola alta. Não foi um grande jogo do Flamengo, houve poucos momentos em que o Flamengo fez uma partida de grande nível. No mais, acho que precisa ser destacado, e não vale só para a Libertadores, porque o impacto é do Campeonato Brasileiro, tem o Flamengo e Botafogo no fim de semana, em que o Flamengo agora contabiliza problemas, né? É impressionante como, no momento mais importante do calendário, o futebol brasileiro é uma sucessão de times, uma lista longa de times contabilizando os seus problemas médicos, né? O Botafogo, por exemplo, é um deles. Tem vários jogadores fora, a gente, nos últimos jogos, vem falando sobre isso. A CBF, que devia oferecer um calendário que favorecesse seus filiados, faz isso, sabota a participação da Libertadores, sabota o Campeonato Brasileiro, porque o clássico do fim de semana vai ser impactado, mas é assim que o futebol brasileiro vai tentando funcionar, fingindo que vive um regime racional de funcionamento. Isso é absolutamente lamentável, né? Os times capengando, né? Nesse momento da temporada, a questão física tem pesado. Quase nenhum time vive o seu melhor momento de rendimento desse instante. Justamente quando começam as competições, a fase de mata-mata da Libertadores. Teoricamente Copa era para do você Brasil. ver o supra-sumo do futebol, né? Você vai se preparar para a reta final da temporada. Não tem ninguém no seu melhor momento técnico. Pois é, hoje o Flamengo, você que está mais desatento por aí, não acompanhou o jogo, o Flamengo perdeu 2 jogadores, né, por lesão. Logo no começo do jogo, no primeiro tempo ainda, o Pedro sentiu a parte posterior da coxa, saiu machucado, vinha fazendo um bom jogo, Pedro, até ali. Entrou o Gabigol no seu lugar. No segundo tempo, no final do jogo, o Gabigol também sentiu a parte posterior da coxa, ambos em arrancadas, né? Em momentos em que eles estavam usando perto ali da sua velocidade máxima, sentiram lesões musculares e devem ficar um tempo afastados, esperar os exames, né? Para ver qual o grau das lesões musculares, para a gente ter uma ideia de quanto tempo eles ficarão afastados. Fora Vinha, que hoje foi operado, né? Ligamento cruzado do joelho, ou seja, a temporada acabou para o Vinha, só 2025. E ainda o Cebolinha, que rompeu o tendão de Aquiles, também passou por cirurgia. Não costuma demorar tanto quanto uma lesão de cruzado, mas vai também passar um bom tempo no estaleiro. Alex, boa noite, bem-vindo ao Troca de Passes. O que dizer desse Flamengo que hoje, diante de 65 mil pessoas, fez 2-0 no Bolívar, Alex? Bom, boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É assim, cara, os 2-0... Era um mínimo importante para se fazer, mas não tem como ter ideia do que vai acontecer, obviamente lá em cima, como que o Flamengo vai reagir e como que nesse dia também o próprio Bolívar, que tem um bom time, que ele pode incomodar sim, essa capacidade, a gente já vem falando aqui, que é isso que pode atrapalhar muito mais junto com a altitude, quando o Bolívar e times lá de cima tinham equipes até inferiores tecnicamente, eles já davam muito trabalho, porque realmente altera muito uma condição normal de jogo. Aí, se perdendo esses jogadores importantes, infelizmente, não tem nada que possa se fazer com o calendário, mas a lesão de cruzado
e do tendão de Aquiles. O tendão, você falou, pode ser menos, mas depende da situação também. É muito difícil a readaptação para caminhar, voltar a correr. Então pode ser que demore também de 8 a 10 meses. Aí tem protocolos que acabam defendendo. As lesões musculares, você acaba... mais aleatórias. Ali, E você não sabe, porque realmente um sprint, infelizmente, ele pode acontecer, já que o calendário ele não é ideal. O Flamengo, acho que no começo, ele fez o que tinha que fazer, pressionou, né? Daquela maneira, até a gente conversando lá em cima, imaginei que tem jogos até que o Flamengo não tem essa volúpia, né? Essa intensidade de início como mandante. E tem um time que pode se impor, né? Impor até emocionalmente quando faz isso. E o Bolívar não sentiu isso. Ele conseguia sair jogando, né? O Flamengo não conseguia assim, pressionar todas as jogadas do Bolívar. Até acho que uma característica de time, né, Mansur? A gente olha assim, esses jogadores, todos eles não têm essa força física, né? Rascaeta, o próprio Gerson, Pedro. Luiz Araújo, o Pedro. Não são aquela questão de atacantes que conseguem fazer isso. E o Bolívar, na sua capacidade, estava bem tranquilo na questão até do 1-0. Agora, realmente, o 2-0 é muito interessante, mas a altitude, cara, lá em La Paz é um negócio que deixa a gente com muita dúvida. E você tem que uma condição emocional muito grande, até para não transformar isso em pior, né? Tem que se preparar muito antes para saber o que você vai enfrentar. E aí tem jogadores e tem a comissão que já participou de alguns jogos lá em altitude para poder saber enfrentar da melhor maneira e tirar proveito desses 2-0 que eles fizeram em casa. A gente estava comentando um pouco aqui sobre o calendário, né? Vejam vocês, por montagem de calendário, ninguém imaginava que ia acontecer também, mas já se sabia que a gente teria as oitavas de final da Copa Libertadores, de Sul-Americana, nesse período do ano. Mas a gente tem, por exemplo, no Maracanã, no sábado, um Fluminense e Corinthians, dois times que nesse momento estão priorizando o Campeonato Brasileiro porque estão lá atrás, né? Estão precisando. Então esse talvez seja o jogo menos esvaziado em relação a times titulares. Mas tem um clássico Palmeiras e São Paulo, a ver o que vai acontecer no Allianz Parque, né? Esse jogo que é domingo, 4 da tarde. O Palmeiras tendo que reverter uma derrota e o São Paulo vindo de um 0-0. Exatamente. E um Botafogo e Flamengo, né? No estádio Newton Santos. Veja você que são 3 jogos, 3 clássicos super importantes e que devido a esse nosso calendário estranho, para dizer o mínimo, os jogos não poderão ter os seus principais jogadores porque estão no meio de 2 decisões da Libertadores. Enfim, coisas do nosso futebol. Falando sobre o jogo do Flamengo em si hoje, né? Achei que o melhor momento do Flamengo foram os 15 minutos iniciais, né? O Flamengo começou sufocando, falei, opa, tá com cara... Tivesse feito gol logo ali, isso, assim, né? Tá com cara de que vai ser assim o tom do jogo. Aí o Flamengo criou uma ou 2 boas chances, depois o jogo foi, né, se acalmando, o Bolívar foi conseguindo conter o Flamengo e ficou, para mim, ô Mansur, um jogo muito em banho-maria até o final, né? Com o Flamengo mais com a bola, como era de se esperar, mas chances reais de gol, por exemplo, o goleiro do Bolívar só foi aparecer no segundo tempo no chute do Carlinhos, né? Na cabeçada do Carlinhos, em que ele fez uma boa defesa. Fora essa defesa, mais nenhuma, né? Pelo menos não me lembro. Vamos lá, eu acho que o jogo teve suas fases, né? Os primeiros 15 minutos, eu concordo que foram os que o Flamengo, porque o Flamengo teve mais capacidade de articulação de jogada para criar a partir de tirar proveito da posição dos jogadores, da sua forma de se organizar em campo. Conseguia chegar com 5 por vezes 6 jogadores contra uma linha defensiva com 4 homens, por vezes ele conseguia espaçar, criar espaço por dentro, a presença do Pedro fazendo muito bem esse papel do pivô para os meias que viessem de trás, fosse o Arrascaeta, fosse o De La Cruz, Gerson e Luiz Araújo circulando, por vezes se encontrando no mesmo lado do campo, mais o Gerson atravessando, Gerson iniciando o lado direito, o Gerson e o Luiz Araújo pelo lado esquerdo. O Flamengo fez 15 minutos bastante convincentes que, se mantivessem o padrão, podiam conduzir o Flamengo até um placar mais elástico. Qual foi a minha sensação? Eu acho que esse Flamengo ele já tem uma tendência, por vezes, a tentar acelerar muito a solução das jogadas. Isso faz com que o time, por vezes, não se agrupe, se separe em campo, dê um ar mais descontrolado ao jogo. Hoje, talvez, não sei se o Flamengo se preparou ou esperava um Bolívar, todo ele retrancado atrás. Porque foi um Bolívar, no primeiro tempo, mais próximo do Bolívar da fase de grupos do que de um Bolívar do segundo tempo, por exemplo, esse mais fechado atrás. O Bolívar, no primeiro tempo, era linha de defensiva adiantada, pouco coordenada para defender a profundidade, e um time que saía para o jogo e oferecia alguns espaços.
Ao ver os espaços, me pareceu que o Flamengo começou a ficar ansioso para colocar essa bola às costas dos defensores, lançando essa bola rapidamente, sem se preparar para tirar vantagem. O lance do gol do Luiz Araújo é um momento em que o Flamengo, ali sim, exemplarmente, tira vantagem dessa linha adiantada. Troca de passe curta, jogador tocando, o outro dando apoio de costas, toca e passa. Terceiro homem que passa, que eles falam. Exatamente, terceiro homem que recebe e passa. E ali o Luiz Araújo saiu em condições. Mas foi a única vez em que o Flamengo construiu esse tipo de jogada para tirar vantagem dessa linha alta e atacar em profundidade. No mais, era um time ansioso. O segundo tempo, o Bolívar começa a fazer trocas, né? Tira jogador de frente, coloca jogador para defender mais. E aí vai se fechando atrás. O Flamengo teve muito controle, retomada rápida da bola, um enorme volume. Mas, para mim, faltou um pouco de coordenação para transformar isso em chance de gol. Nos últimos metros, né? Sobrou, aí teve muito cruzamento, teve muito abafa e menos, talvez... E teve momentos que eles chegavam com pouca gente, o Flamengo chegou com pouca gente, muitas vezes na área, até no segundo tempo, se for ver, né, cara? E o Oviedo, ele conseguiu dar esse trabalho nessa bola de desafogo, né, cara? O centroavante... Impressionante, dando... meus amigos, agora é segurar o resultado lá, tá? Esta quinta-feira com muito futebol na Conmebol Libertadores, vitória do Flamengo 2-0 no Maracanã. Vamos falar já do que aconteceu. Foi uma boa vitória ou foi uma vitória razoável apenas? O São Paulo ficou no empate 0-0 com o Nacional em Montevidéu. Pela Sul-Americana a gente teve a derrota do Cruzeiro contra o Boca Juniors, 1-0. Podia ser mais, até que escapou de tomar demais. E o Atlético Paranaense vencendo o Belgrano por 2-1. Tudo isso para este homem, que foi citado agora há pouco no nosso Linha de Passe, pelo seu estilo, pela sua categoria, pela sua classe. Mas ele arrebenta nos comentários. Rafael Marques, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo bem, sim, Edu. Boa noite, bom dia. O Fã de Esporte conectado com a gente. Hoje foi tudo muito no improviso, né? Passei o dia inteiro praticamente no Maracanã, mas com muita satisfação. Cheguei quase há pouco aí do estádio, estava lá transmitindo o jogo para a Rádio Globo CBN e desde cedo na programação aqui da ESPN. Os amigos são muito queridos, gostam muito de mim. Dizem que isso é carisma, não sei se ao certo é isso, mas a gente vai usufruindo, Edu. Carisma, com certeza. Você não diria não para este homem. Então vamos juntos assistir o Sport Center com o Rafael Marques. Vamos começar exatamente no Maracanã, que foi aberto por ele. A chave estava lá no bolso, ele abriu o estádio nesta quinta-feira. Vamos lá de Flamengo e Bolívar. 2-0 pro Flamengo. O torcedor queria mais. Tá de bom tamanho, não tá? Os detalhes com Vinícius Nicoletti. Boa noite a todos que acompanham o Sport Center. O Flamengo abriu vantagem no confronto contra o Bolívar pelas oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores. 2-0. Não foi como o torcedor esperava, mas é uma vantagem. O primeiro gol saiu aos 29 minutos da primeira etapa, o passe do Pedro e o gol de Luiz Araújo. Na sequência, o Pedro teve uma contusão muscular e foi substituído por Gabigol ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Flamengo continuou em cima. No total, deu 19 finalizações ao gol da equipe boliviana. O Bolívar conseguia se segurar e teve a chance do seu gol no final da partida. Um cruzamento na área e Omar Rocha cabeceou na trave. Um susto para a torcida rubro-negra. O Flamengo chegou ao segundo gol aos 44 minutos do segundo tempo com o zagueiro Léo Pereira. Na sequência, Gabigol também saiu machucado, teve uma contusão muscular e a equipe rubro-negra terminou o jogo com um jogador a menos. Vai levar a vantagem para o confronto. Não foi uma goleada, mas pode perder por diferença de um gol na Bolívia, que ainda assim avança para as quartas de final da Copa Conmebol Libertadores. O resultado e o placar não condiz o que foi o desempenho e o número de oportunidades e o volume tido. Nós temos um jogador que tem uma grandeza do Gabi e uma coordenação de movimentos com a Arrascaeta de já há quantos anos? Então é injusto, eu acredito que é injusto a gente ficar falando que poderia ser esse, mas não ser aquele, numa equipe que jogou com todo o respeito que ele teve nessa situação e de poder participar e dar sua parcela de contribuição num todo que foi um grande jogo. Eu gostaria de ficar num tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui. Mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas. Eu queria estar errado, gente. Palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário. Mas olha aí, cara. Olhem.
O que está acontecendo? E não adianta, eu vou adiantar, não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou que, mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater. Não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar, Rossi. A gente sabe que no último jogo que a gente jogou contra eles, a gente fez um começo de jogo muito forte e a gente buscou isso nesse jogo de hoje. A gente conseguiu o gol. Claro que a gente queria uma vantagem maior, mas a gente fica feliz pelo 2-0, a gente fica feliz por não sofrer gols, que é importante também. Mas agora é pensar já no Botafogo no final de semana. A gente sabe que é um calendário pesado, o calendário brasileiro, e a gente tem que se recuperar agora e depois pensar no jogo de volta. Foi uma noite muito especial, a nação fazendo essa linda festa e eu podendo marcar e ajudar o Flamengo a sair vitorioso. Meu primeiro gol na Libertadores, então estou muito feliz, não podia ser melhor e muito feliz pela vitória. E a vantagem com o jogo na altitude 2-0, dava para ver que o time tinha um senso de urgência de cada vez mais fazer um gol para tentar ampliar essa vantagem. Com certeza, sabemos que é difícil jogar na altitude, mas o Flamengo tem uma grande equipe, estamos preparados. Muito feliz de ter saído com 2-0 aqui em casa, é um bom resultado para a gente ir para a altitude e buscar essa classificação lá. Cara, é sempre um jogo muito difícil na altitude, né? Então a gente sabia que até conseguiu o primeiro gol, eles já estavam tentando ganhar tempo, né? Então a gente foi feliz fazendo o primeiro e no final do jogo conseguiu fazer o segundo. Como eu falei, é comemorar esse resultado e depois, mais pra frente, pensar no jogo de volta. Muito bem, então o trabalho do repórter Vinícius Nicoletti, também com a participação do Pedro Henrique Torre. Bom, vantagem então do Flamengo 2-0, 64% de posse de bola do Flamengo contra 36% do Bolívar. Finalizações 3 vezes mais, pouco mais que isso, 19 contra 6. Certas 6-1, grandes chances 5-2. Ações na área rival 43 contra 6 apenas do time boliviano. Duelos vencidos mais que o dobro, 75 do Flamengo, 35 do Bolívar. O Rafael Marques, o Flamengo começa amassando, parecia que a goleada viria, mas aí passa a sofrer diante de um bom time do Bolívar, né? Não é só a altitude que faz o Bolívar avançar nas competições continentais. Vendo os números, faz sentido? Você concorda com o que o Tite disse, que o resultado deveria ser melhor para o Flamengo? Não, eu discordo do Tite, Edu, porque eu acho que o Flamengo jogou o suficiente para ganhar por 2-0. A gente vê os números e fica condicionado a achar que o Flamengo teve aquele massacre habitual dos jogos do Maracanã. Vamos lembrar sempre da goleada sobre o Vasco, a vitória sobre o Corinthians, o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e não foi isso que nós vimos há pouco no Maracanã, não. Nós vimos sim o Flamengo chutando mais, muito mais do que o Bolívar, vimos o Flamengo tendo méritos para vencer o jogo, a vitória do Flamengo é justa, e para mim o 2-0 entrega bem o jogo, porque o Bolívar teve 2 chances claras, uma delas no finalzinho, quando ainda estava 1-0, e poderia até ter acontecido um empate, a história da partida seria outra se aquela bola tivesse entrado, e o Si não joga no mundo do futebol. Mas eu entendo esse discurso de autodefesa que o Tite faz. Grande parte do jogo hoje, no segundo tempo, nós tivemos manifestações de apuro, de vaia, do torcedor que foi ao Maracanã, mas o grande público, né? Hoje, presente no Maracanã, mais de 65 mil pessoas. Esse torcedor queria que o Flamengo transformasse o seu controle técnico em finalizações e, consequentemente, em gols. Mas isso não aconteceu muito por culpa, não de uma estratégia ou de uma coisa associada à metodologia do jogo, mas do que eu, pelo menos, notei, acompanhando a partida da cabine do Maracanã, da pressa que o Flamengo teve para poder chegar a um placar que ele precisava construir. Eu acho que a narrativa dos últimos dias de que o Flamengo tinha que golear hoje, e ainda mais depois da goleada de ontem do Peral sobre o The Strongest, esse contexto trouxe para o time do Flamengo uma responsabilidade plus, algo além do habitual, do corriqueiro, do normal, que é vencer os times mais fracos, principalmente jogando no Maracanã. O Flamengo hoje completou 28 jogos de vencibilidade pela Libertadores jogando no Maracanã. E venceu. Mas por conta dessa pressa, a construção de jogo, o volume do Flamengo com a bola no pé,
em vez de ser revertido em construções concatenadas e chances claras, foi revertido quase sempre em tomadas de decisão equivocadas. No primeiro tempo, Arrascaeta errou 6 passes, Pulgar 7 passes, De La Cruz 5 passes. Os principais construtores do Flamengo erravam muito, à exceção do Gerson. Isso é sinônimo de quê? De pressa, de assodamento, de uma certa falta de estrutura mental suficiente para entender o jogo contra um time com linha baixa, porém, a linha defensiva com marcação alta, muito próxima do meio-campo e pesada. O Bolívar é um time que tem bons jogadores, é um time que sabe jogar, mas é um time que marca mal, que deixa jogar, tanto em casa quanto fora. O Flamengo sabe disso, tanto que goleou na fase de grupos do Maracanã por 4-0. E o Flamengo não conseguiu ter a eficiência que precisava para poder ampliar esse domínio com números. 54 passes errados no jogo que teve 100 minutos é praticamente um passe errado a cada 1 minuto e 50. É muito para um time técnico como é o Flamengo.